Fala, meus amores, como é que vocês estão? Maravilhosos e maravilhosas. Mais um dia de Irmãos Dias Podcast, mais conhecimento pra você. Hoje a gente vai falar muito sobre fundos imobiliários. A gente teve a queda aí da taxa Selic, agora em 10,5%. Nós vamos falar tudo. Quais fundos imobiliários? O que será que acontece no cenário? Ações? Enfim, fica com a gente trouxe uma pessoa muito fera que fala disso. Antes de mais nada, meu amor eterno, André Dias, como é que você tá? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. Hoje nós vamos focar 100% no assunto em fundos imobiliários. A gente trouxe aqui o Gabriel, já veio aqui, foi sucesso. Ele é especialista em fundos imobiliários, então ele tá a fundo, ele tá em loco ali e sabe tudo o que tá acontecendo com os fundos imobiliários. E como a Carol disse, taxa Selic caiu. A renda fixa, meu amigo, já não vai pagar mais o que pagava antes. E aí o foco volta a ser fundos imobiliários. Então, se você quer se dar bem em fundos imobiliários, quer saber quais são as melhores alternativas, quais são as melhores opções, fica até o final, tá certo? E você que tá chegando aí, já comenta aqui embaixo com a gente de onde você tá falando, qual estado, qual cidade, né? A gente quer saber também de onde tá o nosso público, né? E um grande abraço aí pro pessoal do Rio Grande do Sul. A gente sabe que vocês estão passando uma situação muito difícil, mas nós temos certeza que a população vai ajudar vocês a sair disso, tá? Fica aí, né? Eu e a Carol, a gente vinha sempre conversando todas as semanas, que graças a Deus os civis estão fazendo muita coisa pelo Rio Grande do Sul e a gente vê que a gente não é tão dependente de um governo. A gente consegue, né, de uma forma, né, Carol, a não depender do governo, a gente consegue nos ajudar, né? Sem ter uma ajuda do governo, não é verdade? E nós estamos aqui para isso, nós todos. Vamos falar do nosso patrocinador, André, o Investidor 10, que inclusive a gente usa muito nas nossas redes para ver melhores ações, melhores fundos imobiliários, um site completo, quanto vale, né? Quanto tá valendo aquele fundo, tá barato para comprar, fazer melhores avaliações de uma forma prática, simples para você que está começando a investir com 10, 20, 30 reais. A gente trouxe aqui o nosso investidor, graças a vocês, o nosso patrocinador, o Investidor 10. Tá aqui, vamos deixar aqui na descrição para a pessoa vir gratuitamente. Inclusive certo? tem um QR Code, Carol, aqui na tela. Se você posicionar o teu celular, você vai ser levado direto para o site Investidor 10. Lembrando, é um site gratuito, onde você pode fazer todas as suas pesquisas, ações, fundos imobiliários, ativos no exterior. Então é muito legal. A gente vai falar aqui de vários fundos imobiliários. Pegue aí, faça suas anotações, depois você vai até o site Investidor 10, coloca lá, vai te mostrar quantos galpões tem determinado fundo imobiliário, quantos shoppings tem, né, qual a vacância, dividendo pago, aluguéis, é muito legal. E temos também, Carol, vamos falar aqui, estamos em época de declaração de imposto de renda. Ixi. Até 31 de maio de 2024 você deve fazer a declaração do seu imposto. Caso você não faça, meu amigo, o leão vai te pegar. Não cai na diquinha de amigo não, que você é peixe pequeno, o governo não tá de olho em você, porque se tem uma coisa que o governo é bom, é em pegar você no pulo do gato, tá certo? Em cobrar imposto. Então, se você não declarar o seu imposto, você pode perder o seu CPF e você também pode tomar muita multa, tá bom? E aí nós vamos falar do Grana, né, Carol? Isso mesmo, o aplicativo Grana, pessoal. Você vai declarar em 5 minutos, de forma simples, fácil. Você que tem dificuldade, meu amor, a gente quer facilitar a sua vida. Tira da frente essa declaração de imposto de renda e no app Grana, através aí de uma declaração pré-preenchida, você vai colocar lá os seus ativos da renda variável. Inclusive, pessoal, é parceira o aplicativo Grana é parceiro aí da B3. Então, seus dados ficam até, inclusive, mais seguros, que é o que a gente quer, sigilosos. Tá certo? Vamos deixar aqui também na descrição o app Grana. Vai lá, baixa gratuitamente. E também o QR Code tá rolando na tela. Agora sim, vamos falar do cenário. Olha quem tá aqui, o Gabriel. Gabriel, você é um ícone dos fundos imobiliários. Como é que você tá? Pessoal, brigadão por mais um convite, né? Acho que é a terceira vez que eu tô aqui, né? Pode pedir já a música, pro Irmãos Dias Podcast. Né? Em cenários completamente diferentes, né? A primeira vez que eu vim aqui, o mercado de fundos imobiliários caindo bastante, né? Era um cenário totalmente diferente e hoje a gente está num cenário bem mais positivo e eu vejo que muita gente está correndo, né, para o mercado de fundos imobiliários para aproveitar. Então, o que a gente vai estar trazendo aqui no podcast hoje é um conhecimento que o pessoal vai pôr em prática nesse momento, né? Um conhecimento que eu acho que quem pegar e conseguir extrair o que a gente vai falar aqui vai se dar bem na bolsa, sim. Show de bola, Carol. Bom, fundos imobiliários, né, Gabriel? Você considera hoje os fundos imobiliários a melhor forma do cara obter uma renda passiva mensal, digo, dentro dos investimentos? Cara, assim, se a gente for olhar para o público geral, para os investidores em geral, das opções que a gente tem em mercado, né, para o investidor comum, eu não vejo, de fato, um outro ativo que pode te dar
esse retorno e esse resultado de forma tão rápida, né? E com certa segurança, desde que, logicamente, você invista com conhecimento e tudo mais, do que os fundos imobiliários, né? Então, uma carteira média hoje de fundos imobiliários pode render tranquilamente 1% ao mês livre de imposto de renda, né? Muita gente vai falar, poxa, mas a renda fixa está rendendo algo próximo disso, mas a gente está vendo o que está acontecendo com a taxa Selic, né? A taxa Selic está vindo em queda, cada vez mais ali o CDB, o Tesouro Selic vai estar rendendo menos, né? E o mercado de fundos imobiliários ainda está, a gente ainda vai falar sobre isso aqui, né? Mas ainda está muito descontado. Tá? Então, é um momento, sim, da gente buscar fundos imobiliários que estão baratos, né? Que podem estar rendendo aí próximo de 1% ao mês, né? Que é uma realidade dentro do mercado. E outra coisa bem importante é que a gente pode buscar fundos imobiliários que têm um potencial de aumentar o seu retorno ao longo do tempo, tá? Então, o grande papel do investidor nesse momento é esse: pegar coisa boa, barata e com potencial futuro. Legal. E agora, vamos falar assim, a pessoa que está começando. A gente tem muitas pessoas, a gente quer incentivar que vocês venham para a Bolsa de Valores, que é para todo mundo. A gente sabe que você pode investir hoje a partir de R$ 20, por exemplo. Tá, turma? E faz diferença. A pessoa que está começando a investir, o que você acha que é importante? Quais são os indicadores mais importantes para ela escolher um fundo imobiliário? Tá, então vou falar aqui para quem está iniciando, né? Para quem, poxa, nunca investi em bolsa ou em fundos imobiliários, quero começar. Eu acho que uma carteira de fundos imobiliários, ela tem que ter ali entre 10 e 20 ativos. 10 e 20 fundos imobiliários diferentes, uma carteira visando a aposentadoria, né? Mas para quem está começando a investir, pode ser uma quantidade que ela olha a um primeiro momento e fala assim, pô, difícil para eu gerenciar isso aqui. Então começa devagar, né? Uma pessoa que está iniciando, começar ali com uma carteira pequena de 5 fundos imobiliários, eu acho que já está ótimo para início, né? Pega um fundo imobiliário de cada segmento, os maiores, né, segmentos ali. Então a gente pode falar de galpão, shopping, lajes, né, um fundo imobiliário de varejo e um fundo imobiliário de papel, né? Eu acho que começar dessa forma, diversificado, né, um fundo de cada segmento, eu acho que tá ótimo para início, mas lógico, não é uma carteira formada, é uma carteira para iniciante, mas que já consegue ali contemplar muito bem o mercado de fundos imobiliários. E aí ela olha o quê? Vamos falar aqui, por exemplo, multimóvel. Porque tem muita gente que acaba comprando um fundo, tá descontado, mas aí você vai ver tem um imóvel. Então, multimóvel é importante. Não olha só para dividendo. Não olhar só para dividendo, bons ativos, bem localizados, ou seja, capitais. Né? Agora, acredito eu que tem muito fundo imobiliário com belíssimos galpões, bem posicionados. A vacância, poxa, Carol, tá... O que é vacância? O quanto o imóvel tá vago. Então, se o imóvel tá com a vacância maior, não é legal. Então, tudo isso, tá, turma? Tem que olhar, vai no RI do fundo para você ficar sabendo. Isso faz toda a diferença, os fatos relevantes. Enfim, né, André? Se você pudesse falar 3 indicadores, Gabriel, que você considera, assim, essenciais. E lembrando, né? Claro, o PVP de tijolo, por exemplo, por iniciante é mais difícil. Mas se você pudesse falar 3 indicadores, por exemplo, que seriam essenciais, assim, pro cara que tá começando agora, que é mais fácil dele conseguir. Porque foi o que a Carol falou. A qualidade dos imóveis, pô, é muito difícil. Né? Pro cara, o cara ir lá, olhar, pô, será que esse galpão tem qualidade? Não tem, é muito difícil. Como é que, de uma forma mais simples, a gente pode pegar alguns indicadores pro cara olhar e falar, poxa, não, beleza, tá dentro ali. Indicadores, assim, a gente tem vários dentro do mercado, né? Inclusive o site aí, o Investidor 10, ele traz bastante isso já de cara ali pro investidor olhar. Para você ter uma noção, né, eu acho muito interessante fazer comparações, né? Então, por exemplo, quero um fundo imobiliário de galpão logístico na minha carteira. Vou ali buscar os 3 maiores do segmento. Então, a gente tem ali HGLG, XPLG, BTLG, né? E faço uma comparação entre eles. No quê? Eu acho que valor patrimonial, né? O valor líquido ali que se tem dentro do mercado. Fundos imobiliários que conseguem ter ali um grande patrimônio, eu acho que é um potencial muito bom da gente olhar, né? A vacância, como a Carol falou, eu acho essencial, tá? Porque na média geral, a gente vai perceber que os fundos imobiliários ali dos segmentos, eles têm vacâncias muito próximas. Mas a gente pode tirar alguns fundos imobiliários que poderiam ser uma surpresa desagradável da nossa carteira quando ele está com a vacância acima da média geral de mercado. Então, por exemplo, se eu tenho 5 fundos imobiliários de shopping ou de logística que tem ali uma vacância média de 10%, eu percebo um outro que tem uma vacância média ali de 15%, 20%, percebo que aquele já está fora da média, né? Então, olhar assim para o panorama do mercado, acho muito interessante. E dividend yield também acho bastante interessante, né? Não escolher pelo maior, porque isso aí você pode estar, de fato, investindo em um fundo imobiliário que se tornaria uma enrascada ali para sua carteira, mas olhar para a média, né? O que os fundos imobiliários hoje estão entregando? Então, o galpão logístico hoje deve estar entregando na faixa ali de 8% a 9% ao ano.
shopping, mais ou menos nessa faixa. Quando a gente vai para papel, por exemplo, a gente vai ter fundos imobiliários de papel ali com 12, 13, 14, 15% em dividendos ao ano, né? Mas isso também está de acordo com o risco que se tem na operação. Então, 3 indicadores que eu acho que são básicos aí são esses, né? O patrimônio do fundo, tá? A taxa de vacância e, por fim, o dividend yield. Legal, Gabriel. Agora sim, a gente vê muitos seguidores, e claro, vários deles estão começando a investir agora, e saindo até da poupança e já vindo para os fundos imobiliários, e muitos deles fazem a comparação da renda fixa com os fundos imobiliários. Eu queria que você falasse um pouquinho, Gabriel, se é justo fazer esse tipo de comparação, ou se não é justo, por que não é justo? Tá. Então, é natural, vamos falar assim, é natural que o investidor de fato compare nesse momento, por exemplo, CDB, Tesouro Selic, com o mercado de fundos imobiliários, né? Mas quando a gente vai olhar, né, a gente percebe que são ativos totalmente distintos, diferentes e com propósitos diferentes. Eu acho que a grande questão é essa, né? Não deveria ter essa comparação, porque são ativos que casam muito bem dentro de uma estratégia de investimento, né? Então, eu sempre falo pro pessoal, eu tenho minha carteira bem voltada para fundo imobiliário, mas eu não abro mão de ter renda fixa dentro da minha carteira, tá? Perfeito. Reserva de emergência, reserva de oportunidade, entre outras coisas, tá? Então, assim, são ativos que se complementam tranquilamente, né? O investidor vai colocar ali na balança, não faz sentido, tá? Os objetivos são totalmente distintos, né? Quando eu penso em uma renda fixa, é para isso mesmo, para uma reserva que eu tenho que fazer. Não é onde eu vou ganhar dinheiro, patrimônio no longo prazo, porque se a gente for ver a Selic, o CDI, ao longo do tempo, comparado com ativos negociados em bolsa de valores, os bons ativos negociados em bolsa de valores tendem a performar muito acima daquilo ali, né? Então, assim, tem essa comparação, mas eu não acho que faz sentido para quem visa o longo prazo, tá? Então, a gente sempre tem que falar disso, né? Porque tem muita gente que olha, poxa, mas esse fundo imobiliário nos últimos 6 meses negociou, por exemplo, abaixo do CDI ou abaixo da Selic, né? O que poderia estar me rendendo numa renda fixa, mas a nossa visão nunca tem que ser essa. Principalmente quando a gente fala de imóveis, né? Quando a gente fala de imóveis, é aquele investimento realmente de longo prazo, aquele investimento que muitas vezes vai parecer que ele tá andando de lado e tal, mas no longo prazo as coisas fazem sentido. Eu até vou fazer uma aspas aqui dessa questão de imóveis. Pessoal, e tem amigos meus que trabalham e vendem apartamentos, enfim. É um trabalho que eu tenho certeza que tem muita gente que ganha dinheiro, sabe? Investir para ganhar depois. Só que eu vejo muita gente errando feio. Nisso, vou comprar um imóvel na planta porque tá barato. Só que você tem que pôr várias coisas depois, né? A construtora tem que te entregar. Você se financiou lá, sei lá, em 10 anos, não é seu, é do banco. Então vai as taxas, juros. Então tem muita coisa, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado. Eu vejo muita gente errar nisso. Uma coisa importante, Carol, porque assim, quando o cara vai comprar um apartamento na planta, né, Gabriel? Ele corre o risco do quê? Atrasar a entrega. Porque o cara fala, vou te entregar em 2025. Puta, aconteceu um problema com as licenças, ou a obra não ficou pronta. 2025 já virou 2027. E o seu dinheiro que tá ali aportado, Parado, né? Você tem que lembrar que ele tá deixando de render, até mesmo que fosse na renda fixa. Então tem vários riscos também ao comprar imóveis, que a gente, quando a gente fala, principalmente na planta, que a gente tem que colocar no papel, né? Porque o risco às vezes não fica igual, né? Você vê a maquete lá, tá lindo o imóvel, mas depois não é igual. Isso que você falou aí é o custo de oportunidade, né? É o custo de oportunidade. Que a pessoa poderia estar alocando em outro tipo de investimento, mas está deixando ali parado. E outra coisa também que muitas vezes acontece em imóvel na planta é aquela expectativa, estimativa que o próprio investidor faz ali, né? Fala, poxa, eu vou comprar esse imóvel na planta aqui por 300 mil, porque quando entregar 500, 600 mil, ele vai valer. E às vezes no mundo real não é isso que acontece, né? Você sabe o que acontece muito, Gabriel? E eu acredito que você também deve ter visto isso. Às vezes, por exemplo, um amigo meu, ele comprou um apartamento. Cara, aí ele fala, pô, comprei um apartamento. Eu falo, pô, mas quanto, né, que tá valendo? Cara, eu paguei há 3 anos atrás, eu paguei 500 mil. Mas hoje já tá valendo 1 milhão. Ou seja, na cabeça dele dobrou. Na cabeça dele. Só que a grande questão é, se você colocar pra vender hoje, tem alguém disposto a pagar 1 milhão por esse imóvel? Aí tá a grande questão. Porque na nossa cabeça, o cara tá muito otimista. Ele fala, pô, meu apartamento vale 1 milhão. Valer não é a resposta de que o cara vai pagar isso. Exatamente. Diferente da bolsa, né, Gabriel? Exatamente. Porque fundo imobiliário, você fala, eu tenho 1 milhão
em HGLG. Você tem 1 milhão, você vai colocar para vender e vai pegar 1 milhão. Exatamente. Então, mas o imóvel físico, a gente às vezes não consegue pegar aquilo, né? Porque tem uma liquidez baixa, ou seja, é mais difícil da gente trocar o ativo pelo dinheiro, né, Gabriel? Exatamente. E esse é um fator psicológico também que movimenta muito a bolsa. Muitos investidores, né, por ter ali esse acesso ao ativo, poxa, ontem estava R$100, hoje já está R$98. Na cabeça dele, ele está perdendo ali R$2 por cota, né? Já no imóvel físico, as coisas não são assim, né? Ele não vê uma precificação ali dia a dia e muitas vezes é isso que você falou mesmo, né? Na cabeça dele, aquele imóvel vale isso, mas quando ele vai para o mundo real, as coisas são totalmente diferentes, né? Então a gente tem que entender que o mercado de fundos imobiliários, e um ponto importantíssimo, é que ele vive em ciclos, né? Ciclos de alta, ciclos de baixa vão acontecer o tempo inteiro. Então, quando a gente tem, principalmente no momento como agora, Selic acima de 10% ainda, é muita oportunidade dentro do mercado de fundos imobiliários. Por mais que a gente está vendo aí descidas e descidas da Selic, a gente ainda tem muita oportunidade boa. Então, para quem quer investir em imóveis de alto padrão, com todas essas possibilidades, né, aí que o mercado de fundos imobiliários oferece, com todas essas comodidades, eu acho que é um ótimo momento que a gente está vivendo agora nesse primeiro semestre do ano. Agora, muitas pessoas falam assim, Carol, fundo de papel, vou vender, não vale mais a pena, porque muitos deles estão atrelados aí à taxa Selic, CDI, enfim. Vale a pena, na tua opinião, Gabriel? Tem ainda oportunidade em fundo de papel? Fundo de papel, na minha visão, esse é o momento, tá? Esse é o momento de fundo imobiliário de papel. Não quando estava com PVP de 1,5, 1 ali que estava com 5, 10% acima do valor patrimonial. O momento é agora, tá? Abaixo do valor patrimonial de 1, a gente está vivendo um momento que a inflação está mais contida, mas a gente tem que lembrar que a gente vive no Brasil, né? Inflação no Brasil, o IPCA, 6%, né? Tá baixinho, mas daqui a pouco explode, né? E isso pode acontecer em breve. Então, assim, aproveitem os bons fundos imobiliários de papel ainda enquanto estão baratos, tá? Eu venho comprando muito fortemente fundo imobiliário de papel nos últimos tempos por conta disso, né? Tô conseguindo pegar ótimas oportunidades aí com 5%, 10%, 15%, 20% de desconto em alguns casos, que eu tenho certeza que em um outro ciclo de mercado as coisas vão mudar e esses fundos imobiliários vão negociar acima do valor patrimonial. E é aí que é o momento que eu vou colocar o pé no freio. É o momento que eu não vou comprar porque naquele momento vai estar barato. Então, como eu falei, o mercado funciona em ciclos. Então, você tem que saber se comportar em cada um deles. Agora, você não acha, Gabriel? Vamos puxar aqui do Gabriel? Não vem me interromper não, viu, gente? Que o amor, o homem da minha vida aqui, ele me dá umas interrompidas. Às vezes aí tem que... Ô, Gabriel, e que fundos de papel que você tá olhando? Fala pra turma estudar, né? Vamos lá. Muita gente já deve estar na cabeça em MXRF, né? E MXRF, nesse momento, é um ótimo fundo imobiliário. Sou cotista, invisto, mas não estou comprando porque, mais uma vez, está acima do valor patrimonial. Então, não faz sentido nesse momento. Existem opções muito boas, tá? Alguns fundos que eu tenho na minha carteira e venho comprando muito forte. RSR11, um fundo imobiliário de papel que, inclusive, vem aumentando os dividendos nos últimos tempos, tá? É um fundo que estava ali com uns 10% de desconto. É o R? RECR11. Ah, certo. RECR11. RECR11. Ele tá com um desconto ainda muito bom e é um fundo que vem subindo. Eu espero aí que nos próximos 3, 4 meses seja um fundo imobiliário para chegar próximo ali do valor patrimonial, tá? Porque ele tá em uma ascensão muito forte do dividendo, né? Inclusive o dividendo dele para esse mês saiu ontem aí, é o maior dividendo desde o primeiro semestre do ano passado, tá? Então é uma subida muito forte. Outro fundo imobiliário que eu tô olhando também bem de perto é o Habit11, tá? É um fundo imobiliário de papel que tá lá dentro da XP, é um fundo imobiliário que tá com um desconto bem interessante. Ele é um high yield, mas ele é um high yield que, no meu ponto de vista, é muito bem gerido, tá? Então, ele consegue estar trazendo um dividendo ali bem acima do 1%, tá? Ainda descontado. E um terceiro fundo imobiliário também de papel que eu tô olhando é o VRTA, tá? É um fundo já mais antigo, mais consolidado dentro do mercado aí, e que tá com um dividendo também bem bacana e um potencial de subida muito forte, tá? Então, são 3 fundos de papel que nesse momento fazem sentido. Eu tenho 2, inclusive, desse que você falou, que é o VRTA e o RECR11. Eu tenho na minha carteira. Agora, Gabriel, você acha que com a taxa Selic caindo cada dia mais, esses fundos de papel, que muita gente acabou pulando do barco, porque começou a pagar um pouco menos aí, digamos assim, por isso que a gente teve essa queda aí do valor patrimonial, né? E só reforçando aqui, para quem não conhece, fundos imobiliários de papel,
eles investem, né, em papéis, no caso, que são os famosos CRIs, geralmente, né? O Gabriel vai complementar aqui, melhorar a minha contribuição, né? Que são os certificados de recebíveis imobiliários, Exato. pessoal. E geralmente esses papéis, eles estão atrelados a indicadores como, por exemplo, o DI ou o IPCA, tá? Que são indexadores da renda fixa. Apesar, né, o que acontece? Uma maneira simples aqui. Você comprou um fundo imobiliário de papel, que nem o Gabriel tá falando. Você vai ter um gestor que vai estar comprando por você, tá? CRIs no mercado. São ativos atrelados à renda fixa. Só que, apesar dele estar investindo em ativos da renda fixa, ele continua sendo um produto de renda variável. No caso, o fundo imobiliário, o Gabriel vai melhorar a minha colocação. Mas, Gabriel, a minha dúvida é a seguinte. Esses fundos imobiliários que investem também em produtos de renda fixa, como eu falei aqui, eles tendem a pagar um pouco menos. Mas com a queda da Selic, tem CDB, LCI, LCA, que também vai continuar pagando menos ainda, talvez. Você acredita que a fuga desses investidores de renda fixa para os fundos imobiliários de papel podem fazer com que a cota se valorize desses produtos, no caso? Exatamente. Eu acredito que sim, né? Esses fundos imobiliários de papel, como você trouxe, né? Os fundos de CRIs, de CRIs, são fundos que a gente pode explicar assim para o público em geral, de dívida imobiliária, né? Então, basicamente, o que esse investimento faz? Empresta dinheiro ali para o mercado imobiliário, né? Então, a construção que você vê, fala, poxa, de onde está vindo tanto dinheiro? Por que essa cidade tem tanta obra? Muitas vezes vem de fundos imobiliários, né? Porque é emprestado um dinheiro, quem pega o dinheiro faz ali a obra e devolve esse dinheiro com alguma taxa. E geralmente é o IPCA, né? A inflação ali, né? E os investidores têm que ficar muito atentos a isso. Por que eu bato tanto na tecla do PVP? Porque a gente está emprestando dinheiro, né? É uma dívida imobiliária. Então não faz sentido você pagar acima do que aquela dívida vale, né? Então é bem importante a gente olhar isso, né? Então fundo de papel a gente tem que olhar para histórico, para gestão e para preço, né? Dividendo fica lá para o final da comparação. E isso que você trouxe é bem interessante, né? A gente está vindo aí com inflação bem baixa nos últimos tempos, né? Inflação nos últimos 12 meses abaixo dos 5%, inclusive, que para o Brasil, historicamente, está bem fora da realidade, né? E isso deve mudar, né? A gente está vendo ali que a visão da taxa de juros pode ter alguma mudança. O Banco Central esperava baixar mais essa taxa Selic mais forte para esse ano e as coisas parecem que não vão ser assim, né? Então muita coisa pode mudar até o final desse ano, inclusive, né? Então a gente pode ver a taxa Selic, inclusive, parar de cair, ficar mantida ali por algum tempo, talvez até o ciclo se inverter. Então é bem importante que o investidor de fundo imobiliário esteja atento a isso, né? Esteja atento a essas mudanças, modificações que podem acontecer. Se a gente fosse ter uma queda muito forte da taxa Selic, até, sei lá, 3%, 2%, né, a gente tivesse um horizonte favorável para isso, aí sim valeria muito mais a pena ter mais fundos imobiliários de tijolo, né, dentro da carteira. Mas nesse momento eu vejo que ter uma carteira ali com pelo menos 30% de fundo imobiliário de papel faz muito sentido por conta disso. Então são fundos que vão te proteger da inflação, Sim. tá? Então é bem importante que o investidor nesse momento esteja atento a isso, porque se de fato esse horizonte mudar, como eu falei aqui, o mercado de fundos imobiliários vai mudar também. E esses fundos imobiliários de papel vão estar pagando mais, porque a inflação vai estar maior, e aí o mercado já precifica isso, né? Então esses fundos vão ficar mais caros, né? Então é bem importante entender isso. Em relação, vamos falar um pouco dos fundos de tijolo. Sim. 2023, né? A gente fala, você falava, muita gente falava. Sim. O IFIX performou bem e a gente viu uma subida dos Uhum. fundos de tijolo. Você acha que ainda, Gabriel, tem fundos? Qual setor e fundos que você acha que tem interessante? Se a gente for dar uma olhada no panorama geral do mercado, todos os segmentos ainda estão com desconto, né? Alguns fundos imobiliários mais do que outros, mas todos os segmentos estão com desconto. Eu gosto muito de olhar, quando fala-se de tijolo, ainda para fundo de shopping, tá? Não se recuperou totalmente da pandemia. Então, se a gente for olhar ali, por exemplo, para a XPML11, né? Permaneceu muito tempo ali próximo dos R$100, agora que conseguiu ali chegar próximo dos R$120, mas ainda assim é um fundo que está bem descontado, né? Galpão Logístico, quando a gente olha ali para HGLG, BTLG, XPLG, ainda são fundos que têm também um bom potencial de valorização, ainda tem um desconto interessante. Lajes corporativas, né, os fundos ali de escritório, também não se recuperaram da pandemia, né? A gente tem, por exemplo, PVBI, eu gosto bastante desse fundo, a tese dele é muito boa, né?
São bons ativos. São ótimos ativos, né? A localização também, né? A grande maioria fica ali próximo da Faria Lima e tudo mais. Então, são ativos bem interessantes que pro longo prazo faz muito sentido, né? Você tá comprando, colocando na sua carteira esse tipo de ativo, né? Com desconto a grande questão de fundo imobiliário de tijolo, no meu ponto de vista também, que são ativos com potencial de aumento de renda, né? Então, ao longo Distribui do mais tempo, dividendo, né? exatamente. E você comprar uma cota hoje, por exemplo, a R$ 100, que está te pagando, sei lá, 80 centavos, daqui a 2, 3, 4 anos, essa mesma cota que você pagou R$ 100 vai estar te pagando ali 90 centavos, R$ 1, R$ 1,10 e por aí em diante, tá? Então, esse é o grande segredo do investidor. Comprar, de fato, barato e com esse potencial futuro ali de crescimento. Mas aí, então, entre aspas, né? A pessoa Uhum. vai lá, por exemplo, eu estava estudando hoje fundos de tijolo, de Tá. shopping, perdão. Eu vi lá o HGBS 11 hoje, tá, pessoal? Aham. Tá 0,97 o PVP, Uhum. desconto. Mas o XPML 11 já subiu de 1. Uhum. Mesmo assim, você ainda acha que é oportunidade de comprar, porque você acha que pela expectativa, não? Porque aí a pessoa fala, mas o PVP tá acima de 1, eu vou Uhum. comprar, É isso. né? Essa questão do PVP, né, como a gente tinha falado, né? Para fundo de tijolo, a aplicação dela não é tão real assim quanto para fundo de papel, né? Então, eu gosto de fazer outras precificações para fundo imobiliário de tijolo porque é diferente, né? Quando a gente fala dos ativos ali, por exemplo, do XPML, ele, lógico, cada ativo ali tem um valor estipulado e tudo mais. Só que no mundo real as coisas não funcionam assim, né? Então, se alguém chegar para o XPML e falar, poxa, eu quero comprar um desses seus shoppings, né, pelo valor que tá aí na avaliação, ele não vai vender porque na grande parte ali são ativos que não tem ali uma substituição muito fácil, né? Sim. Então, por exemplo, o XPML tem shopping na Avenida Paulista, né? Cidade de São Paulo. Se ele vender aquele ativo, como ele vai repor aquele ativo naquela localização? Não tem nem espaço para fazer isso, né? Então, no mundo real, as coisas funcionam fora do valor patrimonial. Então, assim, na minha precificação atual para o XPML, para mim até R$ 120 é um preço justo para ele, tá? Perfeito. R$ 120 para mim, XPML faz bastante sentido. A HGBS que você trouxe aí, eu acho que até uns R$ 240 pela última avaliação que eu fiz, faz sentido a compra desse fundo imobiliário também, né? E são todos fundos imobiliários que estão se movimentando, né? E com potencial de crescimento de renda, né? O próprio XPML, se a gente for pegar o histórico dele em dividendos, a gente está vivendo nesse momento, tá? O maior período de dividendos que esse fundo entregou na sua história, né? Ele tá entregando ali na casa de 90, 91, 92 centavos. Se a gente voltar ali na história, ele pagava 80 centavos, 75 centavos, né? E é um fundo que vem crescendo, fazendo subscrição, comprando novos ativos, aumentando o seu valor ali dentro de mercado. E isso é muito interessante para o investidor. Agora, Gabriel, se a gente, né, olhar para os fundos imobiliários de Aham. tijolo, a gente tem alguns fundos hoje pagando dividendos, por exemplo, vamos comparar com a Selic, 10,5%. Existem alguns bons fundos imobiliários de tijolo pagando acima? Porque de papel, você até citou alguns aqui que Aham. já estão pagando. E tijolo, existem alguns que estão pagando? Cara, existem, tá? Não é a regra geral de mercado, mas a gente consegue sim achar fundo imobiliário de tijolo que tá pagando isso. Por exemplo, né, tem um fundo que eu gosto bastante, que é um segmento um pouco mais conhecido, que é o Tegar 11, né? Ele é um fundo de desenvolvimento, mas ele é um fundo de tijolo também. Por quê? Ele constrói para a venda, né? Ele constrói imóveis para a venda. Esse é um fundo imobiliário que facilmente vai pagar ali uns 13% ao ano ali para o investidor, né? Então, um fundo imobiliário de um segmento bom, consolidado dentro de mercado, que ainda está por um preço interessante, que paga acima da Selic, né? Muita gente olha, por exemplo, para esses grandes fundos, HGLG, KNRI, XPML, fala, poxa, ainda está pagando abaixo da Selic, né? Mas a gente tem que colocar na balança, né, o que faz sentido e o que não faz. Então, às vezes a gente deixa ali de ter um retorno maior por mais qualidade, tá? Então, tem que colocar na balança. Também tem outros fundos imobiliários, por exemplo, dentro de shopping center, um fundo que está pagando hoje acima da Selic é GZIT 11, tá? Bem desconhecido ainda de mercado, é um fundo novo, mas consegue pagar esse valor. Dentro de lajes corporativas, a gente tem algumas boas opções, né? Um fundo novo que a Kinea lançou no final do ano passado, que é o Core 11, tá? É um fundo que vem pagando ali próximo de 1% em dividendos, né? Eles vão pagar isso pelos próximos 2 anos, né? O gestor já trouxe isso em relatório e tudo mais. E é um fundo que ainda está negociado muito barato. E o público, em geral, ainda não
tem acesso a esse tipo de informação, porque ainda é um fundo muito novo, tá? Mas é um fundo que eu tô olhando muito de perto, fundo de tijolo, com contratos de longo prazo. Acho que faz sentido o pessoal que tá aí assistindo dar uma estudada. Legal. E se, por exemplo, a pessoa... Tem muitas mulheres, inclusive, que estão investindo em fundos imobiliários. Eu fico feliz porque vi um monte de amiga minha falar: Carol, tô começando em fundos imobiliários. Muito legal ver as mulheres também aí nesse jogo. Nesse jogo não, no investimento. A pessoa tem 50 reais Sim. na mão. Pô, vou investir em fundos imobiliários. Como é que ela faz? Como é que ela começa? Pois é. Então, hoje o mercado de fundos imobiliários, né, ele tá muito popular, né? A gente tá vendo vários e vários e vários fundos imobiliários ali próximo de R$10. Existiam muitos fundos imobiliários que eram negociados a R$100 e fizeram um desdobramento para isso, né? Proposital para atingir esse público. Geralmente é um público novo que está querendo se expor ao mercado de fundos imobiliários, né? E quer, pelo menos, entender como é que Conhecer, funciona. né? Conhecer, né? Então, a gente tem o MXRF, que é muito conhecido, mas como eu falei aqui há pouco, na minha visão, nesse momento tá caro, né? Depois dele, por exemplo, o VGHF, né? Teve uma queda forte recentemente e voltou a um preço interessante de compra. É um ótimo fundo imobiliário. A gente tem, por exemplo, XPSF, que é um FOF da XP, né? Para quem é bastante iniciante, quer simplesmente investir em um fundo ultra diversificado, é uma ótima opção. É um fundo que vai estar te trazendo ali algo próximo de 1%, né? São mais de 20 fundos imobiliários dentro da carteira, dentro de uma casa já consolidada que é a XP, né? Então, assim, hoje a gente tem, sem sombra de dúvidas, pelo menos uns 20 a 30 fundos imobiliários dentro da Bolsa de CPTS Valores. 11, né? CPTS, KNSC, tem muita coisa, né? Nesse formato ali de R$10. Então, uma pessoa, como você trouxe, com R$50 na mão, consegue fazer uma carteira com 5 ativos diferentes, 5 fundos imobiliários diferentes, né? E aí ela Mas vai vale a pena colocando. o cara, porque assim, Aham. quando a gente fala fundos base 10, né, A explicando aqui para as pessoa. pessoas, cada cota custa próximo de R$10. E nós temos os fundos base 100 que vão estar ali a R$100. Exato. Tem até fundo de 200 aí, pelo que ele tá falando, Exatamente. HGBS próximo, Aham. né? Agora o cara, como a Carol falou, tem R$50. Todo mês ele vai investir ali, pô, tenho 50 que sobra todo mês. Uhum. Aí ele montou a carteirinha dele fundo base 10. Mas ele vai focar só nesses fundos base 10 ou vale a pena aos poucos começar também a dar uma olhada para os fundos base 100? O que Aham. você acha, Gabriel? Cara, eu acho que assim, para início, faz total sentido, né? Não é isso que não vai fazer a pessoa investir, tá? Mas se a gente for olhar em qualidade, né? O que a gente tem em mercado, os fundos base 100 são melhores, tá? São ativos melhores. Não tô dizendo aqui também que os base 10 não prestam, inclusive eu tenho, né? Eu tenho VGHF, eu tenho XRF dentro da minha carteira, mas, de forma geral, os base 100 são melhores do que esses, tá? E a maior parte dos fundos base 10 são de papel, não é isso? A maior parte... Gabriel, a poucos de a tijolo, maior né? parte são, mas o mercado tá mudando, aos poucos, né? Então, por exemplo, GGRC, fundo de galpão, que a gente tinha ali na base 100, hoje já é base 10, né? Então, tem vários fundos imobiliários que estão fazendo essa mudança para atender esse público novo que está demandando, né? Esse sucesso que o MXRF tem muito gestor de fundo imobiliário que entendeu isso e quer, de fato, copiar isso e trazer para dentro da estratégia dele, né? Agora, os fundos base 100, alguns que ainda não migraram, por que não migraram? Será que seria um risco ao Uhum. atingir? Porque o fundo base 10 vai atingir muito público. Vamos falar, o público iniciante também, né? Que é o cara que a gente tá falando, tem pouco dinheiro, provavelmente é um iniciante, Uhum. e às vezes, se a gente colocar isso pra uma galera em, milhões de pessoas que podem estar entrando iniciantes, poderia ser um risco para esses fundos? A questão de o cara ser iniciante, não sabe operar, às vezes numa queda sai vendendo, pode criar um efeito manada. Por que será que alguns Aham. fundos base 100 ainda não migraram para fundo base 10? Tem vários fatores aí, Aqui né? é polêmica agora. É polêmico isso, mas na minha visão tem vários fatores. Isso que você trouxe é um fator, né? Outro fator também que fazer isso popularizaria muito o fundo imobiliário, né? E traz mais encargos, traz mais trabalho para o time de gestão, né? Então, por exemplo, se um fundo imobiliário como o IRDM 11 hoje, tem ali seus 300 mil cotistas, diluísse ali a sua carteira, já chegou a ser negociado a R$100, hoje está abaixo disso aí, mas se ele diluísse isso aí, com toda certeza, em poucos meses ele multiplicaria ali o número de investidores, mas isso traria mais trabalho pro gestão, time né? de gestão, para todo mundo ali do RI e tudo mais, traz mais custo para dentro do fundo imobiliário, e um ponto que você trouxe é esse também, né? Vai trazer investidores mais novos que muito provavelmente vão aumentar a volatilidade do fundo. Então, por exemplo, se hoje, com os seus 300 mil
cotistas, o dividendo do fundo imobiliário cai, isso já impacta. Imagina com 600 mil, né? Seria o dobro disso aí, por exemplo. O que aconteceria em mercado? A volatilidade tende a ser muito maior, né? Meu amor, você que tá aí, nós sempre falamos pra vocês que vale a pena investir com R$ 50, com R$ 20, seja com a quantia que for, você deve investir. Por quê? Primeiro de tudo, você vai conhecer, você vai se expor a ativos novos, você vai se interessar em estudar. A Bolsa de Valores é para todas as pessoas começarem, não é só para milionário. Tem muita gente que fala assim pra mim, poxa, Carol, não é pra mim, eu tenho só R$ 50, eu não vou investir. Uhum. E de repente gasta esse dinheiro com algo que não vai, né, não vai te somar. Então, sim, com 10, 20, R$ 30, comece, estude, coloca o pé ali, que você vai ver no futuro, aquilo vai virando, né, uma bola de neve, os juros vêm compostos, te ajudam, favorecem, Uhum. e vai valer muito a pena, meu amor, tá certo? Então pensa aí na sua aposentadoria. Eu sempre falo isso, ô Gabriel e André, porque as pessoas têm essa dificuldade, às vezes ficam tristes de falar assim, não é pra mim. Exato. No imobiliário, a bolsa não é pra mim, porque eu tenho R$ 50, R$ 20 e não vou investir. Então, não tem problema, meu amor. Começa e vai valer muito a pena. Faz muito E sentido, sabe, sim. Carol, isso que você trouxe é importante porque é o seguinte, muita gente fica até desanimada, fala, poxa, eu só tenho aqui 50, 100 reais pra investir, eu nunca vou me aposentar com isso. E provavelmente você não vai se aposentar com isso mesmo, não. Mas dá esse primeiro passo com esse valor, que pra você é irrisório ali, que não vai te levar pra lugar nenhum, isso mexe com tudo na sua vida, né? Porque, comecei aqui com 50 reais. E foi assim que eu comecei também, né? Quando eu tinha ali 17 anos, eu comecei a investir com esse valor, 50, 100 reais por mês. Mas é isso que te move a querer coisas melhores pra sua vida, né? Economizar mais, Economizar investir. mais, ir para um emprego melhor, ganhar mais, né? E isso faz a pessoa de fato mudar, né? Ter essa vivência dentro do mercado de investimento vai modificar a vida da pessoa como um todo. Então tem muita gente que fica nessa, poxa, eu acho que é pouco, eu acho que não vai mudar a minha vida, tá? Mas Muda no o hábito, longo né? prazo Muda a mentalidade, é um né? hábito que muda vários outros hábitos na vida da pessoa. Com certeza. E agora, falando de fundos, hoje eu tava estudando isso, inclusive um vídeo do André que tá muito completo. Vou até fazer um merchan aqui do Mestre da Riqueza, é o canal do André. Vai lá, muito bom, eu vi um vídeo hoje. E o meu é Riqueza em Dias, não quer dizer que você vai ficar rico em dias, não. E o do Gabriel, Gabriel Portofis. ó lá, pronto. Mas no final a gente fala de novo aqui tudo. Fundos que ainda, na sua visão, que estão baratos, bons e baratos. Quais são eles, Gabriel? Vamos lá. Fundos bons e baratos, né? Vou pegar aqui um de cada segmento, tá? Pra gente poder destrinchar um pouco. Fundo de shopping, tá? Um fundo que eu ainda não falei aqui, que eu acho que ainda tá bem barato, é o HSML11, tá? É um fundo relativamente novo em mercado, né? Mas muita gente já vem conhecendo ele aí. É um fundo que vem crescendo, hoje tá com 7, 8 ativos ali dentro da carteira. Tá aumentando os dividendos ao longo dos últimos meses, bem interessante. Tem um fundo de lajes corporativas que eu gosto bastante e pouquíssimas pessoas estão falando dele, que é o TEP11, TEEP11, tá? TEP11 vem com dividendo bacana também, ativos de alta qualidade. Então, é um fundo imobiliário que eu acho baita interessante. O TRXF, fundo de varejo, inclusive acho que o gestor veio aqui, né? Já veio, Veio. já Veio, eu Excelente assisti. gestor. Muito bom ele. E o time de gestão da TRX eu conheço também. O pessoal faz um trabalho incrível. O fundo imobiliário vem crescendo ao longo dos anos, muito, muito forte, né? O pessoal que tá assistindo aí e quiser ver essa entrevista com o gestor, vale a pena, né? Vale. Porque você vê de fato quem tá por trás do seu ativo ali, quem tá por trás do seu fundo Fazendo a imobiliário, gestão, quem tá né? fazendo o trabalho, quem tá ali olhando os ativos, tá olhando os contratos, tá olhando os inquilinos, tá olhando pro horizonte futuro, vale a pena assistir bastante. E o TRXF é um fundo imobiliário que, na minha concepção, gabarita tudo que a gente vem falando aqui. Fundo com Varejo. preço bom, tá num segmento bacana, contratos de longo prazo, vem aumentando os dividendos, é um fundo que tem um potencial de aumento de dividendos também. Então, esses ativos que eu trouxe, eu acho que faz sentido pro investidor estudar, sim. E o TRXF11, ele tem muito imóvel, né, Gabriel? Sim. E com vacância baixa, inclusive, Sim. ainda por cima. né? Hoje o TRXF11 deve estar ali por volta dos seus 50, 60 imóveis diferentes, né? Se eu não me engano, a vacância dele é zerada hoje, né? Média de contratos ali próximo de 15 anos, né? Para os contratos começarem a vencer. Tem contrato lá de vencimento de 2035, 2040. E outro ponto interessante é que é um fundo imobiliário que vem
cada vez mais crescendo. Se você olhar o relatório gerencial dele, você vai perceber isso. Lá no final do relatório gerencial, eles mostram os ativos que estão em construção e que vão englobar a carteira do fundo imobiliário a partir de determinado período, né? Então, tem ativo para ser entregue em junho desse ano, tem ativo para ser entregue no segundo semestre desse ano, tem ativo para ser entregue no início do ano que vem, né? Então, tudo isso vai fazer com que o fundo imobiliário fique cada vez mais diversificado e mais seguro para o investidor também. É muito legal isso, né, Carol? Porque com pouco dinheiro, você pode já comprar, ser dono de vários imóveis, né, Gabriel? Você não precisa tirar empréstimo no banco, entrar num financiamento de 30 anos, porque antigamente nossos pais falavam, pô, parede é a nossa segurança. Só que aí você tinha que, porra, entrar num financiamento de 30 anos pra comprar uma casinha, pra colocar pra alugar, pra ter dor de cabeça com o locador, manutenção, ter que se preocupar em alugar. Cara, puta dor de cabeça que os fundos imobiliários hoje vieram pra inovar mesmo. Agora você falou muito do MXRF11, e o pessoal compara muito ele com o VGHF11, né? Qual que você escolheria, Gabriel, se fosse hoje uma opção aí na mesa? Essa pergunta é um pouco polêmica, porque vai ser criado ali os clubes, né? Tem gente que é MXRF de qualquer maneira, né? Vai defender até o final da vida o MXRF. Já tem outras pessoas que têm um outro tipo de pensamento. E na minha visão, nesse momento, o que eu considero? MXRF, em qualidade, histórico e tudo mais, é melhor, tá? Para mim, MXRF é melhor, sem sombra de dúvida. Mas no momento, para compra, eu compraria o VGHF por conta do preço, tá? Eu acho que não é um bom momento de MXRF nesse momento. Ele está a mais ou menos R$10,30 em mercado, com valor patrimonial de R$9,84, né? 5% acima ali, em média, do valor patrimonial. Então, você está pagando 5% acima do que aquele fundo imobiliário vale, né? Então, acho que não é um bom momento. Eu ficaria com o VGHF, até por conta das baixas recentes que ele teve, o potencial que ele tem de voltar ali a entregar 10 centavos nesse momento. Mas aí falando, né? MXRF11 é um tema muito comentado no YouTube lá. Esses aqui pagam mais, enfim. Eu vou falar o que eu fiz na minha carteira. Eu tenho, e teve gente, acredita até que o André vendeu pra comprar outro fundo. Tô falando bobeira ou não? Não, eu vendi Fez isso mesmo. pra comprar outro fundo nesse momento. Eu não vendi, não vendi e continuo mantendo. A pessoa que tem MXRF11, você acha que ela é uma oportunidade de venda agora e se posicionar em outro? Ou você acha que não, de repente? Deixa lá, né? Tem duas estratégias que eu enxergo nesse momento, tá? Primeiro é essa estratégia que você falou de rodagem de carteira, né? A pessoa, vou exercer aqui o lucro em MXRF e vou comprar outros fundos imobiliários que estão com oportunidade, depois eu volto e compro mais. Mas vai depender de investidor para investidor. Tem investidor que não gosta de fazer isso, né? Não é aquele investidor que é mais agressivo, arrojado em mercado. Ele quer ter a carteirinha dele ali certinha todo mês, ver os dividendos caindo, e é isso que ele quer, né? Então, ele não gosta de ficar rodando a carteira, né? Essa é uma estratégia que, na minha visão, é super válida também. E tem essa outra estratégia, como você trouxe aí, que é a estratégia do investidor. Tenho o MXRF dentro da minha carteira, entendo que ele está caro nesse momento e simplesmente vou segurar. Não vou nem comprar e nem vender. Vou manter ele ali na minha carteira. Em momentos de oportunidade eu volto e compro ele, tá? Perfeito. Então acho que são duas estratégias super válidas. Ô, Gabriel, hoje se você fosse indicar para um iniciante montar uma carteira, vamos distribuir por percentuais. Tá. Pode colocar como primeiro bloco tijolo e papel e depois a gente destrinchar um pouquinho em lajes, shoppings. Qual seria um percentual legal aí para um cara que tá começando agora? Ter mais lajes, ou ter mais shoppings, ou ter mais tijolo, ou mais papel? Para esse momento, uma carteira 70-30 eu acho que tá perfeita. 70 de tijolo? 70% em tijolo e 30% em fundo imobiliário de papel. E aí descendo para tijolo. Tá. Vamos destrinchar agora esse 70%. Tá. Quantos por cento em cada... Aí pode ir de 0 a 100, né? Eu acho que sim, tem alguns segmentos que não podem faltar. Galpão, shopping, laje e varejo, tá? Todos no mesmo padrão, assim, no mesmo percentual? Poderia ser, todos no mesmo percentual, não vejo problema nenhum. Dá até para incluir fundo de desenvolvimento aqui, né? Lógico, cada investidor vai ter ali as suas preferências. Tem gente que fala, poxa, não, vou colocar mais em galpão, porque tem mais segmentos, mais ativos ali, shopping tem mais ativos, e ok fazer isso, tá? Não vejo nenhum problema, mas eu distribuiria de forma igualitária entre esses 5 aí, dentro dos 70% que seria a parte de tijolo. Muita gente tem preconceito aí com os fundos imobiliários de laje, né, Gabriel?
Muita gente ainda preocupada com a questão do home office, ou com a vacância que está alta em muitos prédios. O que você pensa sobre a questão dos fundos imobiliários de laje? Eu penso que fundo imobiliário de laje é visão de longo prazo. É visão de investidor que está comprando, sabe que está comprando um tijolo barato agora, com a visão de longo prazo. E a gente tem que entender o seguinte: fundo de lajes corporativas é localização, tá? Coloca Faria isso na Lima, cabeça. Liberrine. Não tem para onde correr. Eu não vou comprar um fundo de lajes corporativas fora de um grande centro, tá? E eu vejo que hoje já tem muitos fundos imobiliários de lajes corporativas que fazem isso. Então tem fundo de laje corporativa com imóvel em Brasília, Santos, BH, outras capitais. Não estou falando que não faz sentido ou algo do tipo, mas para mim, estratégia de investimento, né, eu prefiro concentrar aqui em São Paulo, principalmente na região de Faria Lima. É onde a gente tem um metro quadrado mais caro de aluguel, né? É onde a gente vê que as sedes das empresas querem ficar de fato, então não tem um porquê eu querer outros locais se eu tenho a possibilidade desse local e que ainda está barato, né? Como eu falei, a gente tem aí PVBI, que tem... São 4? Tô falando besteira. O PVBI, hoje ele está com 4. 4. 4 ativos lá. A gente tem um TEP também, que tem ativos lá também. Então, assim, tem boas oportunidades, mas é com a visão de longo prazo. Não pense que você vai comprar barato agora, com um PVP, olhando ali para o PVP, né, de 0,7, né? Tem muitos fundos imobiliários de lajes corporativas que estão negociando ali 30% abaixo do valor patrimonial. E daqui a pouco já vai estar no PVP de 1 e depois vai... Não é assim que as coisas acontecem, né? Ao longo do tempo, tende a vacância diminuir, né? Os dividendos aumentarem e o preço da cota também, logicamente, subir. O HGRE, que muita gente falava, é uma boa, Gabriel? Eu considero uma boa, mas o HGRE passa por algumas dificuldades, sim. Tá? A vacância passa tá uma vacância alta, se a gente for olhar, uma vacância deve estar ali em média de uns 20, 25%, tá? Tem imóveis um pouco mais antigos também. A gestão do fundo imobiliário está fazendo uma reciclagem desse portfólio, então a gente percebe que o pessoal que hoje ainda é a Credit Suisse, né, porque tem esse processo que deve mudar aí, da Credit Suisse entrar para dentro ali da Pátria, mas nesse momento eles estão buscando fazer essa reciclagem de portfólio, mas tudo isso tem um custo, tem um tempo, tem uma maturação, então o investidor precisa entender isso, né? Eu falo sempre que o investidor de fundo imobiliário tem que ser aquele investidor que entenda, pelo menos minimamente, do mercado imobiliário, pare ali, lê um pouco o relatório, vê um vídeo que o gestor está fazendo para entender a cabeça daquele cara e ver o que de fato está acontecendo. E com o HGRE é isso, porque se você for olhar pura e simplesmente a cota ao longo do tempo, você vai falar, poxa, isso aqui não presta, tá? Mas a partir do momento que você vê a estratégia, o que está acontecendo dentro do fundo imobiliário, é aí que você entende. Mas na minha visão, é um fundo que ainda vale e faz sentido, sim. A questão, eu vou voltar um pouco ali pra gente falar da questão do fundo imobiliário de varejo. Muitas pessoas me perguntam e elas têm essa dúvida. Por exemplo, o fundo tá muito focado em Pernambucanas, por exemplo. Aí se quebra, tomara que nunca quebre, né? A gente torce muito pra que nunca. Como é que fica a situação desse fundo? O que você tem pra falar sobre isso? Essa é uma dúvida muito frequente, né, do pessoal. Falar... Quando você pensa, principalmente em ações, né? Fala, poxa, ação de varejo, né? O pessoal fica com aquela pulga atrás da orelha. Ação de varejo eu não invisto, porque tem uma tendência ali de quebra, de algo do tipo acontecer. Só que dentro do mercado de fundos imobiliários, as coisas são diferentes. Você não está investindo na empresa. Você está investindo no imóvel que a empresa está ocupando. Então, essa é a grande diferença. E qual é a grande questão que eu vejo aí para fundo imobiliário de varejo? São imóveis de alto padrão e que têm localizações, na grande maioria das vezes, bem privilegiadas dentro das cidades, né? Então, são ativos que facilmente, por exemplo, a Pernambucanas está ocupando determinado ativo hoje, mas se a Pernambucanas não quiser mais aquele ativo, por exemplo, quer desocupar aquele ativo, outra empresa, outra marca, outra loja poderia simplesmente entrar e ocupar, né? E o fundo imobiliário... É um galpão, né? Exatamente. É bem localizado, o fundo imobiliário poderia fazer a venda, como já aconteceu várias e várias vezes isso, né? Então, para o investidor, isso traz uma certa segurança por conta disso. Você não está dependendo se a receita da empresa está positiva, se está negativa, se as coisas estão indo bem dentro daquela empresa ou não. Lógico, a gente quer que as empresas vão bem para elas cumprirem os contratos, pagarem os aluguéis, mas o fundo imobiliário tem muita segurança em relação a isso, né? Se o aluguel não for pago por algum fator ali da empresa, né? O fundo tem respaldo judicial para cobrar isso, né?
pode fazer a ordem de despejo e tudo mais. Então, assim, para o investidor em fundo imobiliário de varejo, eu vejo essa segurança por conta disso. Legal. Agora, antes de fazer a próxima pergunta, Carol, já quero fazer o pedido para você que está nos assistindo para se inscrever aqui no canal Irmãos Dias Podcast, né? Muitas pessoas relataram a nós aqui, Carol, que, pô, você me excluiu, você me deletou, você me bloqueou, e não tem nada a ver com a gente aqui, tá? O YouTube, às vezes, ele faz uma limpa, não sei o que ele faz, e pode ser que você que estava inscrito não está mais inscrito e não está recebendo as notificações do canal. Então, vem aqui em cima, confira se você está inscrito, tá? Se você não está inscrito, vai lá, se inscreve. É só apertar o botãozinho de inscrever-se ali e ative o sininho com todas as notificações para que você não perca nenhum convidado, nenhum evento especial que a gente faz aqui no Irmãos Dias Podcast. E já vou deixar uma pergunta aí para você também, tá certo? Bom, qual corretora hoje você está investindo em fundos imobiliários? Vai, inclusive, ajudar aqui os nossos iniciantes a entender qual é uma boa ou não é. Coloca aqui embaixo pra gente ter um termômetro. Se você está investindo aí pela XP, BTG, Nubank, Banco Inter, não importa, comenta aqui embaixo. E se tá aprovado, né, o sistema deles ou não. Se você tá gostando ou não, comenta aqui com a gente. Ô, Gabriel, recentemente a gente teve aí alguns fundos imobiliários, high yield que a gente fala, que são aqueles fundos imobiliários que pagaram, né, ou pagam ainda muitos dividendos, tá? E alguns deles tiveram grandes problemas, que foi o HCTR, TORD 11, DEVA 11. Como é que está a situação desses fundos e se eles viraram oportunidade ou se ainda continua com problema? Sim, são fundos, com certeza vocês devem receber pergunta todos os dias desses ativos, né? Eu recebo a todo momento, vocês devem receber também. Porque muita gente começou a investir nesses fundos imobiliários muito com a visão ali do dividendo, realmente. Se a gente for olhar ali o que foi pago, principalmente ali em 2022, esses ativos aí pagaram muito dividendo, né? A gente tá falando aqui de 1,5% em dividendo, às vezes chegando até próximo de 2% ao mês em dividendos. Mas, em contrapartida, eram e são ainda, né, fundos extremamente arriscados, né? Se a gente for olhar ali dentro das operações que o fundo imobiliário fazia, né, dava para perceber que eram operações de altíssimo risco. Operações, muitas vezes, que o fundo era muito concentrado em operações de mais alto risco, que se ocorresse alguma inadimplência ali, o dividendo cairia muito forte, e foi isso que aconteceu, tá? Principalmente aí em HCTR, em DEVA, né, VSLH, TORD, esses ativos aconteceram isso, mas eram ativos que sim, já estava na cara que tinha de fato risco, né? Então assim, o investidor nesse momento, com os preços caindo tanto, né? Então a gente está falando de quedas aí nos últimos anos de 40%, 50% em alguns casos, né? O investidor nesse momento muitas vezes fica naquela, poxa, será que eu vendo? Será que eu seguro e vou aproveitando as oportunidades? Será que é uma oportunidade? Não é? E isso, na minha visão, é muito pessoal, tá? Tem vários e vários investidores e nesse momento eu acho que não tem resposta certa nem errada. Eu, por exemplo, investi em HCTR e DEVA, vendi há mais de um ano, por exemplo, né? Porque não estava gostando de fato do que a gestão estava fazendo ali, né? Na minha visão, tinha muito risco desnecessário dentro das operações, né? Algumas coisas deixavam a desejar e simplesmente eu fiz a venda. Vendi no prejuízo, mas já venho recuperando esse prejuízo nos últimos tempos porque eu aloquei em outros ativos. Já tem investidores que não quiseram fazer isso, né? E tá nesse momento com esses ativos ainda em carteira, alguns comprando, outros não estão comprando mais, só esperando para ver de fato o que acontece. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que ainda são ativos de risco. Ainda são ativos de risco, estão negociando sim abaixo, bem abaixo, inclusive, do valor patrimonial, o que, olhando para isso, dá um caráter ali de oportunidade, né? Mas eu ainda vejo que a gestão ainda não colocou esses ativos dentro do trilho, né? Inclusive, recentemente, os cotistas de HCTR se reuniram para tentar fazer a troca da gestão, né? Um movimento muito forte que veio acontecendo nos últimos meses aí, eu acompanhei bem de perto. O pessoal criou grupo no WhatsApp, já estava com apoio jurídico bem forte e estão nesse movimento porque estão bem descontentes. E o interessante de fundo imobiliário é esse, né? Que a gestão não é dono do ativo, é um prestador de serviço ali para o cotista. E esse movimento, como o pessoal da HCTR está fazendo, é bem legítimo, né? É um movimento que pode acontecer dentro do mercado, é um movimento, nesse caso, que vem ganhando força e pode vir a acontecer e fazer com que essa mudança ocorra e que o fundo imobiliário volte para uma estratégia interessante, tá? Então, nesse momento, eu, Gabriel, como investidor, não vejo como oportunidade por conta de ainda estar a mesma gestão, a estratégia ainda ser muito parecida, mas caso isso mude, como eu falei aqui, eu acho que pode vir a ser, sim, uma boa oportunidade de mercado. E eu fico preocupado, Gabriel, porque assim, às vezes a gente vê
influenciadores, até mesmo no YouTube, que colocam naquela thumb para chamar atenção. Aham. Fundos imobiliários muito baratos, considerando um PVP, né? Que às vezes um fundo desse vai estar com, sei lá, 0,50 de PVP. O pessoal vai falar, pô, 50% de desconto. E pagando muito dividendo. Mas aí o seguidor acaba comprando uma cota dessa sem saber exatamente Lá dentro. o que está colocando de risco dentro da carteira. Eu queria que você falasse, para esse iniciante, qual é uma forma mais fácil, mais prática dele entender se ele está entrando num fundo imobiliário mais arriscado? Exatamente. O fundo imobiliário de mais risco, o que ele geralmente tem, né? Na grande maioria das vezes, tem um dividendo mais alto da média de mercado, né? Então, olhar para isso, ou pelo menos no histórico dele, né? Você vê ali momentos que o dividendo estava muito acima da média de mercado, isso mostra, né, um pouco ali pro investidor. Mas olhar para dentro do relatório também, dá para você ter essa noção, tá? Fundo imobiliário de papel, dá para a gente olhar ali os ratings Isso que eu ia falar, das né? notas de risco, né? A gente tem ali, se você for olhar de HCTR, de DEVA, eram notas bem baixas, eram notas ali em B, C, D, né? E os de menor risco estão em notas A. Então, isso já traz pra gente uma visão de risco dentro da carteira. Lógico, não tem como o investidor avaliar CRI por CRI, né? Porque isso é um trabalho de um profissional de mercado. Mas dá para ter uma noção, de fato, em mercado, olhando para histórico do fundo, olhando para dividendos e olhando para essas notas que tem dentro do relatório gerencial. Dá para o investidor já, pelo menos, separar o que é mais arriscado do que não é. Mas o gestor E no não pode mascarar esse rating, digamos assim? Na verdade, não, porque não é o gestor que dá essa nota, né? Ah, tá. É uma empresa terceirizada, isso inclusive está dentro da regulamentação dos fundos imobiliários. É uma empresa terceirizada que tem que fazer, que tem que dar essa nota de risco ali para a operação, né? Então, isso é, de fato, ali uma proteção para o investidor, porque... Até dentro dos fundos de Exatamente, tijolo tem lá, né? exatamente. Os imóveis AAA, né? Exatamente. São imóveis que tem a nota A, B, né? Até nos próprios Exato, fundos de tijolo é a também. regulamentação que a própria Anbima exige ali dos fundos imobiliários, né? A CVM exige dos fundos imobiliários que se tenha empresas terceirizadas para fazer esse tipo de avaliação, porque senão realmente poderia acontecer um conflito de interesse nesse sentido. Você acha, o Gabriel, todo mundo tem muito cotista no Uhum. HGLG 11. É um fundo que, na minha opinião, é o melhor fundo de Uhum. galpão. Eu queria saber a opinião de vocês. É o melhor fundo? Eu acho que a melhor pessoa para responder é o Mas você Gabriel. não vai fugir, não, viu? poderia Ele não falar. mostra a carteira Eu dele. poderia falar, né? Ranzinza. É claro que eu não vou a fundo estudar como o Gabriel, né? Os ativos e Uhum. tal, ele é especialista, mas eu poderia colocar HGLG, BTLG. BTLG eu acho que é um ótimo fundo também. Sim. Enfim, temos aí o LVBI 11, que é um Ótimo ótimo também. ativo. São dois Mas eu acho que o são Gabriel falados. pode falar melhor sobre o HGLG, é um baita fundo, né? Um baita fundo imobiliário. Dentre as opções de galpão, eu também concordo com você. HGLG ainda, na minha visão, é o melhor fundo do segmento, né? É o fundo que tem mais cotistas, é o fundo que tem um patrimônio, se eu não me engano, é o maior do segmento de logística, tá? E é o que está mais consolidado. Mas, como o André falou, a gente tem outras boas opções também. Então, acho que uma carteira só com HGLG para galpão logístico é uma carteira que ainda peca... Poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor. Ela ainda peca ali na qualidade, né? Então você vir com BTLG, que o pessoal do BTG tá fazendo um trabalho fantástico ali dentro também, né? Crescimento, tudo mais, LVBI, XPLG, com outros ativos do segmento, é ótimo, né? Sempre o pessoal me pergunta, Gabriel, qual o melhor fundo imobiliário? Eu sempre falo, não existe melhor fundo imobiliário, existe a melhor carteira de fundos imobiliários. E dentro de uma carteira você vai ter, por exemplo, 1, 2, 3 fundos de galpão, 1, 2, 3 fundos de shopping, tá? Então é assim que a gente vai montando. Mas, na minha visão, se a gente for olhar pro segmento de galpão logístico, a HGLG realmente está acima da média ali. Ô, Gabriel, a gente teve essa crise no Rio Grande do Sul, Sim. né? Onde praticamente o estado inteiro foi afetado, infelizmente. Uhum. E a gente tem que olhar pro lado da economia também. Tá. E muitos cotistas aqui dos fundos imobiliários perguntam assim para nós. Vocês chegaram a fazer um levantamento de quais fundos imobiliários, de alguma forma, podem ter sido afetados Tá. com essa crise lá no Rio Grande do Tá. Sul? Sim, tiveram, né? Tiveram alguns ativos, né? Um fundo que eu posso citar que é o XPML, né? Teve um ativo lá, um shopping lá que foi bem atingido, né? Teve, a água entrou e tudo mais. Mas o que tem de consolo ali para o investidor de fundo imobiliário, né? Imóveis de alto padrão, mais uma vez, né? Tem essa segurança ali de ter uma espécie, vamos colocar assim, de um resgate ali pro ativo, né? Então são ativos que têm seu patrimônio danificado, vez ou outra, mas tem seguro,
né? Então, seguros dentro de imóveis de alto padrão é a coisa mais comum que acontece, né? Então, é um ponto também de atenção que o pessoal tem que levar em consideração. Qual a grande diferença de eu investir num imóvel próprio para um imóvel de alto padrão, como é o caso dos fundos imobiliários? Lógico que a gente está falando aqui de uma situação extrema, né? Mas pode acontecer, né? Ninguém está livre de um incêndio, de um enchente, de algo dentro do seu imóvel. E o mercado de fundos imobiliários consegue te proteger por conta disso. Então, existem, tá? Alguns ativos que foram, de fato, atingidos, mas não traz grandes dores de cabeça por conta disso. Então, no caso, as seguradoras vão aí, tá, Exatamente. de alguma forma, recompensando, Recompensando. né, cobrindo aí os danos que foram Exatamente. causados nos imóveis. Exatamente. E aí os cotistas, de certa forma, também de tabela, estão protegidos aí, né? Exatamente. Diferente se você tivesse comprado uma casa para alugar alguma coisa, você teria que arcar com prejuízo. Então é mais uma Exatamente. vantagem dos fundos imobiliários. Legal, né, Carol? Exatamente. Legal. E um grande abraço nosso, nossa, sem dúvidas, pro pessoal do Rio Grande do Sul. Espero que a gente possa, né, recuperar isso o mais rapidamente possível, pessoal. Um grande beijo. Exatamente. Agora, falando de Fiagro. Fiagro é algo que, né, teve bons pagamentos de dividendos altos, ainda muito recente. Uhum. O que você acha, Gabriel? A pessoa deve ter na carteira? Qual a sua visão? Pois é, o Fiagro é bem novo dentro do mercado, né? Eles têm uma constituição ali, uma regulamentação muito próxima dos fundos imobiliários, né? Mas está voltado para o segmento do agronegócio. Então, o que a gente poderia entender? O Fiagro nada mais é do que um fundo imobiliário de papel do agronegócio, tá? Então, ao investir em Fiagro, você está emprestando dinheiro para o agronegócio do Brasil girar. Então, é um segmento bem importante, é uma classe ali bem importante para o PIB nacional e tudo mais. Mas ainda é um tipo de ativo muito novo, né? A gente está vendo aí no país uma certa crise dentro da produção e tudo mais, e isso pode interferir no Fiagro também. Eu acho que dá para você ter 1 ou 2 ativos de Fiagro dentro da carteira, mas não acho que deve ser ali a sua prioridade, porque ainda é um mercado muito novo. A avaliação deve ser parecida com o fundo imobiliário de papel, né? Olha para o PVP, não paga acima de 1. Busca Fiagros que tem ali gestores conhecidos. Tem vários gestores de fundos imobiliários que estão no Fiagro, né? Então, por exemplo, a Kinea tem Fiagro, né? O KNCA é uma ótima opção. E busca essas opções ali dentro. É um mercado ainda novo, em maturação, que tem poucas opções ainda, mas eu acho que dá sim para o investidor ver ali um histórico, ver quais são as melhores gestoras e, se porventura achar um desconto interessante, faz sentido sim ter na carteira. Eu perguntei de Fiagro porque as pessoas às vezes falam assim: ah, mas o agronegócio, o Movimento Brasil, eu vou colocar, eu vou pôr. E aí, às vezes, ela começa com o Fiagro. Eu tava até conversando com uns colegas meus e, mas o meu primeiro fundo é um Fiagro. Eu acho que, assim, tem que se consolidar mais, tem que ter mais histórico. Então, Carol, não começaria uma carteira por Fiagro. Por Fiagro. Por isso que eu também te O pessoal olha perguntei muito isso. para dividendo, né? Não tem para onde correr. E o Fiagro, se você for olhar ali, é comportamento muito parecido com o fundo de papel. É 1% ou mais em dividendo. Então, Sim. e a grande maioria tá na base 10 que a gente estava comentando, né? Se você for olhar ali, tem muito Fiagro ali de R$10, R$8, R$9. Sim. Então isso popularizou bastante. Você citou gestoras, né, de qualidade. Quais são hoje as 3 melhores gestoras, na sua opinião, Gabriel? Tá. Hoje o mercado de fundos imobiliários, sempre a gente tá vendo novas gestoras, né? Mas na minha visão, gestoras consolidadas, com bom histórico. Não que você vai confiar de olho fechado, tá? Nunca faça isso, tá, pessoal? Você que é investidor, nunca compre a falar, a Kinea é do Itaú, então eu vou comprar de olho fechado. Não é assim que as coisas funcionam. Mas eu acho que a Kinea é uma ótima gestora, tá? O trabalho que eu acompanho deles fazendo em vários fundos imobiliários é muito bom. A XP é uma boa gestora, tá? Não chega a ser ótima. É uma boa gestora, porque tem trabalhos bons, por exemplo, de XPML, mas tem trabalhos em XPPR também que são bem aquém da qualidade que poderia ser entregue, tá? Então, por isso que eu tô falando, nunca confie de olho fechado em uma gestora de fundo imobiliário. Então, para mim, hoje, a Kinea, XP e a Credit Suisse também, né? Que tem HGLG, HGRU, HGRE, né? Provavelmente vai se transformar em Pátria, né? Daqui a pouco, porque tá fazendo essa mudança, né? O pessoal da Credit Suisse vendeu a parte de fundos imobiliários aqui no Brasil, mas é uma casa também muito boa. Ô, Gabriel,
Hoje a tua carteira, você investe em ações também? Qual o percentual da sua carteira hoje que está em fundos imobiliários? Tá. Hoje minha carteira basicamente é fundo imobiliário, renda fixa, investimento no exterior. Tá. Hoje minha pauta é essa. Eu devo estar aí com mais ou menos uns 60 a 70% em fundo imobiliário, tá? Uns 20% ali no exterior e o restante em renda fixa. Te Tá? preocupa essa questão da reforma tributária? A questão do input aí de dividendos nos dividendos de Uhum. fundos imobiliários? Ou você acha que isso não vai acontecer? Tem muita gente que fala que Aham. o risco é menor porque vai mexer com o pessoal do agro também, enfim. Exato. Tem essa questão que você trouxe, né? O risco tende, na minha visão, tende a ser menor do que, por exemplo, para ações, né? Porque é uma constituição diferente, mexe com o pessoal do agro. O mercado de fundos imobiliários também é um mercado que, se a gente for olhar, é um mercado que traz muito recurso para a construção civil, que impacta em várias coisas, né? No PIB do país, na arrecadação de imposto e muitas outras coisas, né? Então, assim, eu enxergo ser mais difícil, mas eu não acho que é algo impossível. Tá? Eu vejo já vi algumas pessoas falar, isso aí eu acho que é conversa, eu não vejo isso acontecer. Eu acho que pode ser possível sim. É um risco que os investidores têm que ter essa noção que pode correr, mas não é isso que, por exemplo, irá acabar com a atratividade, vai acabar com o mercado. Muito pelo contrário. Porque quando a gente olha para um mercado mais desenvolvido que o nosso, que é o mercado americano, né? Lá a gente tem os REITs, né? Que são os primos ali dos fundos imobiliários, né? É a maneira de se investir em imóveis lá nos Estados Unidos. Os REITs tem sim, né, imposto sobre o dividendo. E ainda assim eu invisto porque faz sentido, né? São ativos que ao longo do tempo eles pagam acima ali do S&P 500, né? Pagam acima da inflação e tudo mais, no longo prazo, logicamente, né? Porque se você for olhar mais uma vez, se você pegar um recorte ali de 12 meses, o mercado de REITs está derretendo. Mas quando a gente olha para 5, 10, 15, 20, 30 anos, que é o grande foco do investidor, é um mercado que se valorizou bastante. E se isso acontecer no Brasil, não vejo problema porque o jogo segue, né? Logicamente, é um primeiro momento, o mercado vai sentir, as cotas vão cair, muita gente vai sair dos fundos imobiliários, vai começar a vender, mas o mercado, é o que eu sempre falo, a bolsa de valores ela é viva, né? Vai ter essa queda nesse momento por conta disso, mas depois as coisas continuam, né? E a questão que a gente estava falando do agro, uma dúvida que eu tenho, Carol, antes de você fazer a sua pergunta, é se hoje você considera, né? Porque o mercado de ações, falando em ações na Bolsa de Valores, também é enxuto para a questão do agro. Fundos imobiliários começando agora. Se o cara quer investir de certa forma no agro dentro da Bolsa de Valores, você aconselha ele aí pro lado de ações ou fundos imobiliários? Pois é, cara. No mercado de fundos imobiliários, que é o mercado que eu acompanho mais, o que a gente tem de opções, né? A gente falou de Fiagro. Fiagro não são fundos imobiliários, mas como estão muito próximos ali, a gente acaba colocando como se fosse. Mas hoje a gente tem fundo imobiliário do segmento do agronegócio. Um exemplo aqui é o RZTR, né? Inclusive é um fundo que eu tenho na minha carteira, eu gosto bastante da tese e tudo mais. É uma gestora, inclusive, né? O pessoal da RISA é uma gestora que é especializada no agronegócio brasileiro, né? Então eles vieram do agronegócio e fundaram a gestora de fundos imobiliários com esse intuito, tá? Então é bem bacana o trabalho que eles vêm fazendo. E qual é a visão deles? Comprar terras, comprar fazendas ali do agronegócio, né? Para alugar para o produtor rural, né? Então eles vão lá na terra, compra daquele produtor rural e mantém esse mesmo produtor, só que agora pagando um aluguel, né? Então é uma estratégia que para o produtor rural faz sentido, porque ele recebe esse valor da terra dele, se mantém na mesma terra, só que agora pagando aluguel, e pode pegar esse dinheiro e, por exemplo, reinvestir dentro da operação dele, né? Modernizar a operação dele e tudo mais, e com um contrato ali de 10, 15 anos em média. No final desse contrato, ele tem a possibilidade de recomprar, né? Ali do próprio fundo imobiliário, logicamente, com um valor corrigido ao longo do tempo, tá? Mas é uma estratégia muito boa que eles vêm fazendo dentro desse fundo imobiliário específico, porque vem trazendo um dividendo bacana nos últimos tempos, né? Se a gente for olhar, deve estar até, se não igual, até acima da Selic nesse momento de dividendo que esse fundo imobiliário vem trazendo. Eles trabalham com essa estratégia que eu trouxe, mas tem uma estratégia também de compra e venda de terras. Então eles fizeram ali no último ano um movimento muito bacana. Eles compraram uma fazenda ali, se eu não me engano, foi em Goiás, tá? Por 70 milhões de reais, tá? Investiram 10 milhões de reais, ou seja, ao todo, um custo ali de 80 milhões de reais, e venderam na ponta final por 120 milhões, né? Então a gente está falando de coisa assim que aconteceu em menos de 12 meses, tá? E isso retornou lucro para dentro do bolso do cotista.
né? Então, o dividendo desse fundo imobiliário nesse momento subiu por conta disso. Então, é uma maneira de se investir bem interessante dentro do segmento do agronegócio com um time profissional que está lá no dia a dia, que entende desse mecanismo, né? Então, eu vejo que investir em agronegócio, por exemplo, em um fundo imobiliário como esse especificamente, eu acho bem interessante. Legal. Carol, você investe em FOF? Eu tenho um HFOF11. Uhum. Você As gosta pessoas- de FOFs, Gabriel? Porque o pessoal pergunta, mas, pô, eu não quero investir em FOF, não vale a pena. Eu acho que não, acho que faz muito sentido. Por exemplo, o HFOF foi um dos meus primeiros fundos, inclusive. Porque é um fundo, né, só pra pessoa entender, é um fundão que investe em outros fundos. Exatamente. Então, pra mim, faz muito sentido. Aham. Ele me responde bem, me traz bons rendimentos, eu não vejo problema. A gestão é boa, faz ali um bom trabalho de investir em outros fundos imobiliários para buscar mais rentabilidade. Então, eu gosto de FOF, mas eu tenho um ou dois, tá? Não tô lembrando agora, mas o HFOF eu tenho, não é uma grande parte ali da minha carteira. O que você acha dos FOFs, Gabriel? Cara, vamos lá. A explicação da Carol foi perfeita. FOF nada mais é do que um gestor comprando outros fundos. Então, ele vai fazer o nosso papel como investidor, vamos colocar assim, né? Então, você está colocando o seu dinheiro na mão de um investidor profissional de mercado para ele manejar esse dinheiro. Ele vai comprar ativos, vai vender ativos, vai segurar ativos, né? Então, o FOF, basicamente, ele ganha dinheiro de duas formas. Ou recebendo o dividendo e repassando, né? Recebendo dividendo dos fundos que ele investe e repassando para o investidor final, ou fazendo a compra e a venda, o ganho de capital que a gente fala, né? E eu gosto de FOFs com essa estratégia, porque na minha visão não faz sentido eu simplesmente dar o dinheiro para o gestor, ele comprar os ativos e simplesmente ele ficar ali de forma passiva só me voltando o dividendo. Eu poderia tranquilamente fazer isso de forma direta. Mas os FOFs que têm essa estratégia ativa também em mercado, tá? De fazer Gestão ativa, compras, de gestão ativa, de fazer compras de ativos que o gestor vê mais barato ali naquele momento para depois vender e se transformar em um dividendo maior ao longo do tempo, eu acho perfeito. É uma estratégia muito boa. E comprar FOF em um momento, como a gente está vivendo agora, que de forma geral o PVP está acima de 1, é um ótimo momento. Porque a gente tem uma taxa de duplo desconto muitas vezes, né? Que a gente compra o FOF abaixo do valor patrimonial e os ativos que o FOF investe estão negociando em desconto também, né? Então isso acontece muitas vezes em momentos como esse. Só que quando o mercado investe e o mercado de fundos imobiliários está mais caro e o FOF está ali com PVP acima de 1, aí já não faz mais sentido, né? Porque você está comprando aquilo ali bem mais caro do que deveria. Mas nesse momento eu acho que faz bastante sentido. Um FOF que eu gosto bastante é do Bradesco, né? Da gestora do Bradesco, que é o BCIA11. É um FOF que eu venho acompanhando de algum tempo. Eles têm uma gestão muito ativa dentro da carteira deles. É um FOF que vem aumentando os dividendos ao longo do tempo. E eles fazem, de fato, esse trabalho de ter ali mais ou menos uns 60% a 70% da carteira que eles repassam dividendo e o restante girando. Comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. E isso faz o resultado do FOF subir. Então, eu acho que ter pelo menos um FOF dentro da carteira é interessante, sim. O BCFF, que eu acho que deve ser o maior FOF aí, se eu não me engano. Você gosta dele, Gabriel? Pois é, cara. O BCFF nos últimos tempos, né, ele deixou a desejar em vários aspectos. Principalmente nessa questão da estratégia de ganho de capital, tá? Então, há uns 3, 4 anos atrás, eles faziam isso muito bem. Só que nos últimos tempos eles colocaram um pouco o pé no freio e a estratégia que estava vindo bem, dando certo, já ficou um pouco para trás. Então eu prefiro outros FOFs, como a Carol trouxe, o HFOF 11 é muito bom, o BCIA é muito bom. A gente tem o próprio XPSF que eu trouxe aqui, que é um FOF abaixo de R$10, é muito bom também. Legal, Gabriel. Agora, bom, o Gabriel já veio aqui 3 vezes, já conhece o nosso quadro ping-pong, né? Sim. A Carol vai fazer algumas perguntas para você, mas antes, a gente tem que, a respeito com os nossos patrocinadores de hoje, vamos falar aqui do Investidor 10 do aplicativo Grana, né, Carol? Exatamente. Investidor 10. Pessoal, esse site é muito completo. Você que quer saber melhores ações, melhores fundos imobiliários. Carol, tô começando. Tá barato? Tá caro? Vale a pena? Tem potencial de rentabilidade? Essa ação, esse fundo imobiliário? Tem tudo, dividendo, né? Falando de ações, tem dividendo, tem o preço justo da ação, quanto que pode valorizar. Em fundos imobiliários tem lá a vacância, a liquidez, aquele fundo é bom, não é? Você vai conseguir escolher os melhores fundos imobiliários e ações, tem carteira recomendada,
também, né, André? O site que a gente usa bastante. A gente usa bastante, é legal, né? A gente relembrar que é gratuito. Então, vários ativos que a gente falou aqui, o Gabriel principalmente, você pode colocar todos ali no Investidor 10, que ele vai te trazer toda a ficha. Preço sobre valor patrimonial, dividendos pagos dos últimos anos, qual é a média de dividendos que foram pagas, quais são as datas dos próximos dividendos. Tem toda a ficha completaça lá, inclusive ações, ativos no exterior. Então, o QR Code aqui do Investidor 10 tá aqui, posicione seu celular, você vai ser levado direto para o site. E também aqui embaixo, na descrição do vídeo, temos aqui o link, tá certo? Do site. É até melhor que você vá pelo nosso link aqui. E é gratuito, Pro viu, Investidor criatura? 10 ver que vocês estão saindo aqui do Irmãos Dias Podcast, não diretamente no Google. E temos também, Carol, declaração do imposto de renda batendo na porta. 31 de maio, último dia para você declarar o seu imposto de renda. E nós temos aí o aplicativo Grana, facilita a sua vida. Em 5 minutos você consegue declarar os seus investimentos, porque pelo aplicativo Grana você tem aí um formulário, né, pré-preenchido já, que vai puxar lá na B3. Ele é parceiro da B3, autorizado pela B3, então ele vai buscar os seus dados. É seguro porque ele mantém seus dados em sigilo, tá certo? E vai facilitar muito a sua declaração de imposto de renda dentro aí dos seus investimentos, tá certo? A mesma coisa, vamos deixar o QR Code aqui e também o link aqui na descrição do nosso vídeo de hoje. Vai lá e use o aplicativo Grana para facilitar a sua declaração de imposto Baixa de o renda. app, E olha lá, Carol, gratuitamente. vamos falar. E tem outro, vai declarar esse imposto de renda, viu, criatura? Ai, não vou ser pego na malha fina, eu sou peixe pequeno? Vai declarar esse imposto de renda que o leão tá de olho. Então já facilita a tua vida aí, o app Grana, tira isso da frente, aí essa dor de cabeça. Vamos para o nosso quadro Ping Pong. Vamos lá. Gabriel, HGLG11 ou BTLG11? HGLG. XPML11 ou MOL11? XPML. HGRU11 ou TRXF11? HGRU. XPLG11 ou LVBI11? LVBI. KNCR11 ou HGCR11? KNCR. IRDM11 ou VRTA11? IRDM. FIS base 10 ou FIS base 100? Fiz base 100, com certeza. FOF vale a pena? FOF vale a pena. Tá vendo? Olha aí, o Gabriel, ele nunca vem aqui enrolando, porque tem gente que fica na dúvida. Vai pra lá, a gente aqui puxa, né? Não, a gente vai começar por um reloginho. Mas é isso, Gabriel, eu quero te agradecer. Obrigadão. Eu te acompanho, acho você fantástico, especialista em fundos imobiliários, fala muito bem de uma forma simples pro pessoal entender. Coloca também os seus, aonde a galera te acha? Onde É essa isso. turma maravilhosa Gabriel te Porto encontra? Fis, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Onde você colocar lá, você vai me achar. WhatsApp tem? Tem. Tem, mas eu não vou passar. Mas eu não vou passar. Mas é isso. Gabriel Porto Fis, quem quer aprender mais sobre fundos imobiliários, né? De forma simples, fácil e prática, né? Que eu acho que é o importante, né? Eu mostro meu dia a dia, mostro o que eu tô investindo, né? E é interessante ter o pessoal lá me acompanhando também. É isso aí, galera. Quase 1h30 aqui de entrevista com o Gabriel. Não deixe de apertar o botãozinho de curtir. Tá aqui embaixo e ajuda muito a gente a manter esse canal aqui e as portas abertas pra você. É de extrema importância que você aperte esse bendito desse botão. A Like. gente pede tanto, mas é importante pra nós realmente aqui dentro do YouTube, tá certo? Bom, da minha parte, um grande abraço pra vocês. Lembrando que nós temos entrevistas toda semana aqui, tá certo? O foco é educação financeira, é investimentos, mas pontualmente a gente vai tentar trazer convidados aí que falem de geopolítica, política, pra você que a gente sabe que você também gosta, tá certo? Um grande abraço pra você e até a próxima. Da minha parte, um grande beijo. Voa Brasil, quem investe futuro agradece. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus.